Vamos falar sobre manifestação, e hoje vai ser um papo meio de adulto. Então, as pessoas podem ficar meio chateadas e tal, mas de tempos em tempos a gente tem que ter esse papo que nem sempre agrada muitos da audiência, principalmente aquelas pessoas que têm uma necessidade de senso de pertencimento, né? O que é senso de pertencimento, Paulo? Senso de pertencimento é aquilo que o ser humano, chama sense of belonging em inglês, é aquilo que o ser humano tem naturalmente. O ser humano tende a querer se identificar, um ser gregário, e ele tende a querer... Deixa eu ajeitar só isso aqui na câmera. Ele tende a querer se identificar com um grupo. Então, muitas pessoas, o natural é que o seu senso de pertencimento seja a comunidade que você faz parte, né? Sua pátria, a sua fé, a sua família, o seu clã, né? O senso de pertencimento seja em relação a isso. Mas como na sociedade pós-moderna as pessoas estão perdendo os seus vínculos com a própria pátria, com a sua fé, com o seu clã, com o seu local de origem, isso acaba sendo substituído por outras coisas. No Brasil você tem um problema grave, o professor Olavo de Carvalho falava muito sobre isso, né? No Brasil você tem um problema grave de falta de identidade. Falta uma identidade cultural, falta uma identidade nacional, e as pessoas substituem essa identidade por outras coisas. Então você pensa, por exemplo, numa parada do orgulho, a pessoa substitui a vontade, ela substitui a identidade dela pela prática sexual dela. A prática sexual não é mais simplesmente um ato, ela define quem a pessoa é. Então a pessoa bota o arco-íris, vai para... eu tenho orgulho. Do que você tem orgulho? Não, eu tenho orgulho da minha prática sexual. Então, obviamente uma substituição para que a pessoa possa pertencer a uma comunidade, pertencer a um grupo. E isso acontece em vários outros fenômenos. O Brasil tem muito no clube de futebol, né? A pessoa que ama tanto o Corinthians, ama tanto... O Vasco hoje está difícil de amar, mas ama tanto o seu clube de futebol que ela sai na briga, ela diz eu sou, algo que é um símbolo que não representa absolutamente nada, mas com aquilo ela tem um senso de comunidade. E muitas pessoas no Brasil atual substituíram esse senso de pertencimento por um senso de pertencimento da política. Então a pessoa vê as coisas que estão erradas na política e ela se posiciona dizendo eu sou tal, eu sou de direita, eu sou de esquerda. E aí as pessoas ao entorno batem palma para ela se sente acolhida, ela se sente feliz e ela sente, bom, eu faço parte de algo. E lá, se você for ler a teoria das camadas, lá que o professor Olavo de Carvalho falava tanto, as camadas de personalidade, conforme o processo de amadurecimento vem e você vai superando as camadas, isso vai ficando para trás na sua vida. Você chega no Dom Quixote, né? Eu sei quem sou, eu sei quem eu sou, eu já sei quem eu sou. E eu demorei muitos anos para descobrir quem eu era, para não precisar mais ficar dentro de um rótulo X ou rótulo Y. E isso tem tudo a ver com o que eu vou falar sobre manifestação. Porque muitas pessoas sentem a necessidade desse abraço da plateia. Principalmente quando a gente está falando de gente que está dentro da política ou de influenciadores. Muitas vezes pessoas que não têm tanta expressão na carreira delas e acabam recorrendo ao expediente de ficar falando na internet. Então elas precisam mostrar que elas são verdadeiramente de um determinado grupo para que o público as abrace. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra para o meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E eu vou contar uma história para vocês aqui para ilustrar um pouco como que eu sigo por um outro caminho. Uma história pessoal e envolve o presidente Bolsonaro. Eu conheci o ex-presidente Bolsonaro pessoalmente, mas meio tarde nessa história. Eu já era presidente, eu não o conhecia pessoalmente, meu pai conhecia, mas eu não o conhecia, eu já estou nos Estados Unidos desde 2015. Então eu não o conhecia, e já o conheci quando ele era presidente, e eu já era jornalista. Então houve um jantar, e ele me chamou, eu estava presente no jantar, aqui na visita dele aos Estados Unidos, e ele me chamou para sentar justamente ao lado dele, foi muito gentil comigo.
né? Eu já conhecia, claro, e me tornei amigo pessoal do Eduardo Bolsonaro. Eu considero realmente o Eduardo Bolsonaro um amigo, independente da política. A gente pode ter divergência na política, mas eu pessoalmente gosto dele. Acho ele um cara legal, acho ele um cara correto, acho ele um cara inteligente, acho ele um cara do bem. Então, aos poucos fui me tornando amigo dele, pessoal. Já conhecia e me dou muito bem com o Flávio. O Carlos, eu nunca troquei uma palavra na minha vida, e muita gente pensa que eu desgosto, que eu tenho alguma treta com o Carlos, não tem. Mas eu só vim conhecer o Jair pessoalmente quando ele já era presidente, justamente nesse jantar. E ele foi muito gentil, muito cordial comigo por conta do meu avô, e talvez porque ele gostasse, segundo ele, gostava muito de assistir às minhas participações. E foi um jantar muito bom. Eu adorei a companhia dele, a gente ficou ali só com uma certa privacidade, então falando besteira pra caramba, que os dois são piadistas, falamos coisas que seriam assim absolutamente impublicáveis, e foi muito divertido. Mas uma das coisas que eu disse a ele, né, conversamos sobre política, óbvio, estratégia, etc. Mas uma das coisas que eu disse para ele foi a seguinte: eu falei, olha, presidente, eu preciso ser honesto, preciso tirar uma coisa aqui do caminho. Muitas vezes o senhor vê, né, que eu critico as suas atitudes e tudo mais, então eu queria deixar claro para não haver mal entendido na nossa relação. Eu queria dizer que eu não sou bolsonarista. E ele riu, ele falou, não, esse negócio de bolsonarismo é uma besteira, não sei o quê, blá, blá. E eu concordei com ele, mas eu falei, não, mas deixa eu explicar. Eu quero te dizer por que eu apoio, por que eu te apoio, por que eu sou obrigado a te defender com tanta frequência. Eu estou na Jovem Pan te defendendo, mas por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso porque eu defendo o que eu acho que é o certo e verdadeiro. E como você talvez seja a figura mais caluniada, com tanta mentira, tanta difamação maldita na imprensa, eu sou obrigado a te defender. Eu sou obrigado a te defender. Por um dever moral. Porque eu tenho a capacidade de fazê-lo e porque eu devo fazê-lo. E a defesa, o apoio, ele acontece porque eu acho que o senhor muitas vezes defende o que é o correto e eu defendo as mesmas coisas. Então nós estamos alinhados. Mas a sua opinião não altera a minha. Então, se amanhã o Bolsonaro decidir que aborto é bom, eu não vou passar a defender o aborto. Eu não vou relativizar minha posição em relação ao aborto. E o mais bacana dessa conversa foi que ele concordou com isso. Ele não levou isso a mal. Não levou. Vários dos apoiadores dele levam a mal, mas ele não. E depois disso, a prova de que ele não levou a mal é que depois disso nós estivemos juntos várias vezes, de forma pessoal, jantamos juntos, etc. E eu me deu entrevista, que todos vocês assistiram lá com o Pilhado, e nós conversamos bastante durante um tempo, e nós estivemos juntos realmente várias vezes, e eu desenvolvi um apreço pessoal por ele. Eu gosto muito pessoalmente dele. Eu acho difícil não gostar do Bolsonaro, para dizer a verdade, se você o conhece. E eu não conheço todos os lados dele, né? Mas eu tenho muito apreço por gente que é simples e autêntica, etc, etc. E eu acho que ele é o que você vê, pelo menos se mostrou para mim sempre assim. Agora, posto isso, eu não tenho nenhum compromisso com o Bolsonaro. Eu não sou fechado 100% com o mito, fechado com o capitão. Eu não tenho nada disso. Nada. Volto a dizer, ele me parece que leva isso muito bem, o fato de eu não estar 100% fechado com o mito. Isso mostra para mim maturidade. Muita gente no entorno dele não tem essa maturidade. Teve até um vereador, não, acho que agora é deputado estadual, conhecido, que era muito hostil a mim, porque via as críticas que eu fazia. E um dia eu falei para ele, com o tempo ele viu quem eu era, e eu falei para ele, olha, você tem que entender, vocês são parte do grupo político do Bolsonaro. Eu não sou. Se eu, por um acaso, tivesse aceitado fazer parte de um ministério, alguma coisa do tipo, imediatamente, eu brinco, né, no caso do Mourão, por exemplo, se eu fosse vice do Bolsonaro, imediatamente eu teria que acabar com
com as que eu disse que eu brinco que é a única posição que eu aceitaria, porque o vice é a melhor profissão do mundo, né? Eu falei, imediatamente eu teria que parar de fazer qualquer crítica e guardar para mim, porque, de fato, eu passo a ficar embaixo de uma liderança. Mas hoje eu não tenho. Eu tenho essa vantagem. Eu não sou político. Eu não preciso de porra nenhuma. Eu não preciso de nada. Eu nunca pedi uma vírgula. Então a menina que diz, as pessoas ficam como sanguessugas do Bolsonaro, acho que a única coisa que eu pedi para ele foi uma entrevista. E só. E isso é uma liberdade danada. Isso é uma liberdade danada. Entendo, toda vez que eu vou fazer um programa, eu sento aqui com vocês e eu não fico preocupado se a audiência vai ser boa. Eu comemoro a audiência boa. Mas é como um efeito, não como uma causa. Então eu comecei o jornalismo para falar o que eu pensava, ninguém me conhecia. E o público gostou. Então, tem vezes que eu critico o Bolsonaro e o nosso pensamento está desalinhado, e eu falo, e o público fica puto, e a vida que segue. Né? Eu brinco de dizer, eu já fui cancelado pelo bolsonarismo raiz e passo bem. Já fui cancelado várias vezes. Olha, eu critiquei o Bolsonaro quando ele nomeou o Moro ministro. Eu disse que aquilo era uma burrice sem tamanho. Eu critiquei, mas muito, quando ele obedeceu a ordem do Supremo Tribunal Federal, do Alexandre de Moraes, e não nomeou o Ramagem para a diretoria da Polícia Federal. Eu considero ali um momento, o ponto de inflexão da democracia brasileira. Eu critiquei nas nomeações pró-STF. Eu critiquei, né, as nomeações pró-STF, como, por exemplo, hoje o Levi, né, o cara que era o AGU dele, que hoje é o braço direito do Alexandre de Moraes, mas critiquei também as nomeações dele pro-STF, que foram, por exemplo, né, os nossos ministros que ele escolheu, que hoje são calados diante da ditadura brasileira. Eu critiquei muito aquela cartinha de desculpa por Moraes, escrita pelo Michel Temer. Critiquei na condução da política, na forma como lidava com o parlamento, na condução das eleições, de ter aceitado o processo eleitoral feito da forma que foi. Critiquei na forma como ele saiu do governo. Critiquei sobre a questão das ruas, né? E tudo certo. E eu vou ser absolutamente sincero. Eu acho que o tempo me mostrou com razão na enorme maioria desses pontos. Ou nomear o Sérgio Moro foi uma boa ideia. Ou fazer acordo com Alexandre de Moraes, o acordo que foi feito em 2021 foi cumprido, lá depois do 7 de setembro. Eu estava certo ou o Bolsonaro estava certo? Os dois não podem estar certos ao mesmo tempo. Então não me arrependo dessas posições. Talvez tenha outras onde ele estivesse certo, e eu, particularmente, eu critiquei também o Auxílio Brasil, né? Talvez ele tivesse certo em algumas posições e eu tivesse errado, e eu não me recorde, e aí eu talvez esteja até sendo injusto. Uma discordância mais recente de posicionamento entre Bolsonaro e eu, entre mim e o Bolsonaro, foi sobre a questão das pessoas nas ruas. O Bolsonaro não queria ninguém nas ruas em 2023. Lembrem disso? Foi convocada uma manifestação para março e ele disse, não, agora não é o momento de ninguém ir para as ruas. Agora é o momento de focar na CPMI. E eu falava, meu Deus, como pode estar tão perdido? Obviamente, é outro caso que eu acho que ele estava equivocado, porque a situação piorou com a ausência da pressão popular, e 2023 foi o ano que eles fizeram o que eles quiseram. E quando o Bolsonaro, em 2024, estava para ser preso, aí, a muito contragosto, porque eu sei dos bastidores, ele chamou a população às ruas. E foi um enorme sucesso. 1 milhão de pessoas na Paulista, praticamente. E eu aplaudi. Falei, tem que ir, as pessoas têm que ir para as ruas. Claro, todas as vezes que as pessoas forem chamadas às ruas, podem contar comigo, se eu só não posso ir. Mas o resto eu vou divulgar, vou fazer o que quer. Mas, quando o Bolsonaro conseguiu o que ele queria, parece que ele parou. E aí eu pergunto, por quê? O que mudou no Brasil? O Felipe Martins foi solto? Os coitados do 8 de janeiro foram anistiados? A imprensa voltou a ser livre?
Os militares perseguidos foram liberados. O Alan parou de ser perseguido. Eu, o Constantino, a Ludmila devolveram o meu passaporte. O Alan revogaram a prisão dele. Não. O STF parou de interferir em cada milímetro da vida do povo. O Alexandre e companhia foram responsabilizados? Os agentes públicos foram responsabilizados? Não. Nada mudou. Exceto que o Bolsonaro não foi preso. Então por que tem que parar de ir para as ruas? E aí é que eu tenho que trazer uma notícia triste para vocês. Esse é o momento onde muita gente vai ficar chateada. Mas eu tenho que dizer, a agenda e os objetivos do Bolsonaro não são necessariamente a agenda e os objetivos do povo brasileiro, a minha e a sua. Claramente o Bolsonaro tem dois objetivos aqui. O primeiro deles é não ser preso. O segundo deles é manter o capital político dele. E eu não estou dizendo que ele só tem esses dois objetivos. Repare bem, como diz o Ciro Gomes. Eu só estou dizendo que pelo menos esses dois objetivos ele tem e que talvez esses sejam as prioridades dele. E não são objetivos ilegítimos, são objetivos legítimos. Pô, o cara não querer ser preso, e ele é político, então ele quer preservar o capital político. Certo. Fair enough, como a gente diz em inglês. Mas eu tenho objetivos diferentes. Eu tenho objetivos diferentes. Eu não quero que o Bolsonaro seja preso, eu quero que ele preserve o capital político. Mas o meu objetivo primordial, e eu digo isso declaradamente desde o início, é restabelecer a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é o direito com o qual nós protegemos todos os outros direitos. E para restabelecer a liberdade de expressão, nós passamos necessariamente pela responsabilização do Alexandre de Moraes. Por isso que o Fora Alexandre, essa é a minha pauta. Eu não sei se é a pauta de vocês que estão no chat. Quem tiver a mesma pauta diz assim, não, essa é a minha pauta também. Fora Alexandre, para que a liberdade de expressão seja restabelecida. E é claro que eu quero a volta do Bolsonaro, mas esse não é o meu objetivo primordial, então eu estou fazendo um alerta aqui a todos vocês. Se com liberdade de expressão e eleições transparentes o Lula ganhar, eu vou lamentar, eu vou fazer oposição ao governo, mas eu vou achar normal. Então é lógico que eu vou incentivar qualquer manifestação fora Alexandre. Todas que houver pelo Brasil. E o meu apoio vai muito pouquinho, eu sei. Olha, eu sequer posso me manifestar como eu fazia, mas eu faço o melhor que eu posso. Eu não sou o Bolsonaro. Eu não sou o líder da direita brasileira. Eu não sou o símbolo aglutinador. Mas a pergunta que fica, e é por isso que a gente está tendo esse papo honesto, pergunta que fica, de que forma uma manifestação tão bonita como a que houve em São Paulo, que superou todas as expectativas? Ah, flopou? Não, todo mundo sabia que essa manifestação ia ter menos gente até do que eu achei que tinha. E muita gente foi, as pessoas do grupo dos meus patronos, as pessoas foram. Então por que essas pessoas estariam atrapalhando os planos do Bolsonaro, como pessoas do entorno estão dizendo? Bom, já que elas não dizem, eu só posso especular. E aí, de novo, verdade nua e crua, né? Primeiro, porque esse tema, fora Alexandre, é proibido no suposto acordo que existe para que o Bolsonaro não seja preso. Já falei desse acordo aqui. O Fora Alexandre aumenta as tensões, e a pauta atual é a de distensionar. Essa é a palavra da moda. O Tarcísio já falou isso. A polarização, precisamos distensionar.
O Alexandre a gente não derrota, a gente se une. E é por isso que quando o Bolsonaro vai às ruas, ele sequer ousa pronunciar o nome do Alexandre. Muito menos fora Alexandre. Por isso que quando o Flávio Bolsonaro vai no Roda Viva, ele diz, não, impeachment não se resolve com nada. Os caras estão sendo feitos de refém. Reféns, estão reféns do establishment. E as ruas atrapalham uma situação de refém. Claro, você está com uma arma apontada na sua cabeça, você quer acalmar o bandido. É isso que você quer. Você quer acalmar o bandido. E eu entendo. Mas se o Bolsonaro não pode falar, por que os outros não podem? Essa é a pergunta. Por que os outros não poderiam? E entra o segundo ponto. Ora, o Bolsonaro tem o monopólio do símbolo aglutinador da direita. E eu acho que as perseguições que ele sofre fazem com que ele, sem dúvida nenhuma, vá continuar sendo esse símbolo. Então, Carlos, não tem ninguém aqui tentando substituir o Bolsonaro como símbolo aglutinador da direita. Não. Só que, se ele não fala o que está engasgado por todos nós, e algum outro fala, e aí esse movimento toma corpo, tem sucesso, aí há um temor que está expresso nas postagens do Carlos, de qualquer outra figura ganhe protagonismo. E esse é o medo do político. O político tem medo de perder espaço. Política é espaço. E é por isso que parece fazer tanto pouco sentido, por isso que parece ser uma coisa tão pequena, esses comentários sem pé nem cabeça nas redes sociais. E para ficar claro aqui, eu mandei mensagem para o próprio presidente Bolsonaro dizendo exatamente isso. Que essas situações essas críticas são sem pé nem cabeça. As críticas que o Marco Antônio sofreu, as críticas que outros políticos sofreram, o próprio Marcel Van Hatten, e daí que a Zambelli quer se manifestar, pô? Deixa a Zambelli se manifestar, qual o problema? Zambelli, só porque não está alinhada com o Bolsonaro não gosta mais dela, deixou de ser uma representante legítima, as coisas que ela fala não são verdadeiras. Ah, mas ele errou quando ela saiu atirando, não sei o que isso tem a ver, pô? A pessoa está brigando pela liberdade de expressão desde o início. Tá cagando para as tretas pessoais dela com o Bolsonaro. Cagando. Aliás, eu arrisco dizer, e vocês vão me confirmar aqui no chat, mais de 10 mil pessoas que estão nos assistindo, eu arrisco dizer que 100% das pessoas presentes no domingo votaram e votarão no Bolsonaro. Eu arrisco dizer, vou além, arrisco dizer que 100% das pessoas assistindo o Paulo Figueiredo Show nesse momento apoiam e apoiarão Bolsonaro em 2026 se ele for candidato. Respondam no chat. Se o Bolsonaro for candidato em 2026, você não vai apoiá-lo? Respondam aí, por favor, sim, não. Eu quero ouvir vocês. Eu, inclusive, apoiei e vou apoiar de novo em 2026, se eu puder. O pouquinho que vale o meu apoio, vale nada. Mas cada um faz a sua parte. Vou continuar, inclusive, denunciando, como fiz no vídeo da PragerU, a injustiça que o Bolsonaro sofre no Brasil. Nos meus artigos na Epoch Times, amanhã eu vou estar no Steven Crowder, estou indo hoje para o Texas, um dos shows mais importantes. Na última vez eu tive com o Eduardo Bolsonaro no Steven Crowder. Eu estou trabalhando ativamente para restituir a liberdade de expressão, e com a restituição da liberdade de expressão a gente vai poder brigar para que ele seja candidato. E se eu não apoiar o Bolsonaro, eu vou apoiar provavelmente alguém que for ungido por ele. Até o Tarcísio. Se não tiver jeito, se o Bolsonaro escolher o Tarcísio e eu falar, bom, vai ser esse o candidato viável, não é um candidato dos meus sonhos, mas até ele. Então, deixando claro, a minha posição é cristalina. Minha posição é cristalina. Não muda 1 milímetro do meu apoio. Eu não estou tentando me desvincular do bolsonarismo. Eu nunca fui vinculado ao bolsonarismo. É que, como o Olavo dizia, o
o brasileiro só tem 2 neurônios, né? O tico e o teco. O tico é o contra e o teco é o a favor. Então o sujeito só consegue raciocinar nessas 2 formas, por causa do senso de pertencimento ao qual me referi no início do programa. Mas eu não tenho essa necessidade, eu não tenho essa insegurança, eu sei quem eu sou, eu não tenho nenhuma necessidade de seguir ordem, eu não tenho liderança. Até porque, mesmo dizendo aqui que eu vou apoiá-lo, etc, etc, eu o considero um líder desastrado, com péssimas estratégias, péssimas, que nos trouxeram para a situação que nós estamos agora. E eu citei algumas delas aqui no programa. A gente não está nessa merda de dar gosto à toa, não. E eu consigo ver todos esses problemas sem deixar de ter enorme gratidão por tudo que ele fez pelo Brasil. Inclusive pela criação de um sentimento patriótico de direita. Ou pela aglutinação de um centro patriótico de direita. E se o Tico e o Teco, se o contra e o a favor não conseguem concatenar as 2 coisas, azar. Algum de vocês aqui já estão há tempo suficiente para saber que eu não faço nada pensando no público, nada pensando na audiência. Eu faço o que eu acho certo, eu falo o que eu acho que é verdade, eu penso o que eu penso, e se um dia não tiver mais público para me assistir, eu vou fazer outra coisa. Eu vou ser bailarino Bolshoi. Eu vou abrir o meu OnlyFans, finalmente. Pô, eu dei certo em tudo que eu fiz na vida. Eu fui para o setor público, dei certo no setor público. Jovem, cheguei na posição mais alta que eu podia chegar sem me candidatar. Eu fui empreendedor no Brasil, fiz empreendimentos lindos e virei parceiro do sonho, né? Parceiro do Donald Trump, um dos maiores magnatas do mercado imobiliário do mundo. Vim empreender nos Estados Unidos, fiz uma empresa, vendi, fiz uma outra empresa, fiz uma empresa que rendeu 7 dígitos em poucos anos. Resolvi estudar, fui para Harvard, arrebentei em Harvard, top da minha turma. Fui para estudar MIT, London School, foi onde nas melhores escolas tive um desempenho espetacular. Resolvi ter curso de política, o maior curso de política do Brasil. Topo da minha profissão de jornalística, líder de audiência. Se um dia todo mundo achar que eu estou errado e ninguém quiser mais me assistir, porque eu não digo amém para o Bolsonaro, então eu vou fazer outra coisa. Eu vou dar certo no que eu for fazer, porque eu vou fazer com amor, com empenho. Né? Vou fazer como manda São José Maria Escrivá. O pessoal gosta tanto, hoje está tão na moda. Então eu não preciso pedir permissão, não preciso me justificar para apoiar a manifestação. Principalmente uma manifestação legítima por todas as pessoas que ainda estão ferradas. Deixa eu deixar claro para todos vocês. Eu não fiz acordo. Não vou fazer acordo. Não importa os interlocutores que venham. Paulo, mas, poxa, se você... os ministros do STF, já ouvi exatamente isso. A gente conversou e eles não acham você tão maluco quanto o Alan. Acham você até muito inteligente. Só que acham que você se desvirtuou. Se você baixar o tom e parar um pouco de falar do Alexandre, do STF, é fácil conseguir restabelecer o seu dinheiro bloqueado, seu passaporte, suas redes sociais. Você vai voltar a ter o seu dinheiro, vai ficar em abundância, vai poder voltar ao Brasil, ver sua família. Aqui para vocês. Aqui para vocês. O que eu estou fazendo por conta própria. Quem tiver comigo, todas as coisas que eu tenho conseguido, por conta própria. Quem tiver comigo, que vem. Quem não tiver comigo, paciência. O meu acordo não é Bolsonaro não é preso e aí eu paro de falar mal do Alexandre. Ou o meu passaporte é liberado e aí eu volto a falar. Meu acordo é simples. Eis os termos do meu acordo. Anistiem todos os presos, encerrem todos os inquéritos ilegais, reabilitem a liberdade de expressão e responsabilizem os agentes públicos que quebraram a lei. Daí eu paro de fazer oposição ao regime e passo a fazer oposição ao governo. Daí eu paro de encher o saco aqui nos Estados Unidos. Pronto. Qualquer coisa fora disso, vocês façam os acordos que vocês quiserem. E eu vou continuar aqui metendo chumbo enquanto eu tiver munição. É isso. É só esse o meu compromisso com vocês.
Então, Paulo, estou decepcionado com você. Você não me conhecia. Agora, eu quero estar errado nessa avaliação que eu fiz. Eu quero ver o Bolsonaro e os deputados bolsonaristas, estes sim bolsonaristas, porque só fazem o que fazem. Só fazem o que o Bolsonaro fala. Se o Bolsonaro não falar, não fala. Cadê vocês, meus amigos? Gosto tanto de vocês. Tantos de vocês pessoalmente. Por que vocês não foram? Eu quero ver o apoio de vocês na manifestação. Mesmo que eu não tenha do Bolsonaro, não. Deixa ele se preservar, não tem problema não. Cadê as grandes lideranças, os grandes deputados, vários meus amigos? Eu não quero ver ninguém desprezando as pessoas de bem que estavam nas ruas. O melhor do Brasil estava na rua no domingo. Mês que vem já tem manifestação de novo. Que tal o Bolsonaro? Que tal os outros apoiarem? Não é unir a direita, não. É unir todo mundo em busca de um objetivo comum da restauração da democracia. A não ser que os interesses sejam apenas outros, apenas políticos. Então eu respondo aqui a pergunta do programa. Vale a pena voltar às ruas? Enquanto tiver preso político, sim. E se o Bolsonaro ficar chateado, poxa, só lá, como a gente diz no Rio de Janeiro. Não é o povo que tem que agradar o Bolsonaro, é o Bolsonaro que tem que agradar o povo. Quem precisa de voto é o Bolsonaro. E só serve para símbolo aglutinador quem aglutina. Só serve para símbolo se simboliza o que o povo tem a dizer. Caso contrário, se aposenta. Para desespero dos que não querem largar o osso. E aí tudo certo. Vai contar com a minha gratidão pelo resto da vida assim mesmo. Ninguém é obrigado a ficar na luta para sempre. E o entorno que quiser ficar puto comigo também, paciência. Eu não sou político, eu tenho esse luxo. Eu só tenho um líder que é o único que é digno de ser chamado de mestre.